Pois é, pessoal, o episódio 7 de Dandadan tá causando uma polêmicazinha nas redes sociais, a galera tá meio enervada, tem um povo que parece que sempre espera aquela cena meio estranha de Dandadan, aquela cena meio suspeita, pra poder comentar criticando a obra, e olha, eu vou te falar, isso tem acontecido com uma certa frequência com essa temporada número 2 de Dandadan. Claro que eu tenho a minha opinião sobre o acontecimento específico desse episódio de hoje, mas a gente vai chegar lá. Eu já quero saber o que vocês acharam do episódio, então deixa nos comentários com a hashtag suspeito a sua nota de 0 a 10, a minha nota eu vou falar só no final da análise, então fica até o final. Lembrando, é muito importante vocês deixarem o like também e de se inscreverem no canal ativando o sininho das notificações. Já deixando claro pra vocês que acompanham as minhas análises de Dandadan aqui no canal, eu tô gostando muito da segunda temporada, eu já comecei a ler o mangá e é justamente graças a ele que eu tive algumas noções diferentes de percepção mesmo com relação a esse episódio de hoje. Vocês me recomendaram muito nos comentários dos outros vídeos falando pra eu começar a minha leitura do mangá, então eu decidi ouvir vocês, né? E já tirando o meu da reta, eu gostei do episódio, tá, pessoal? Eu me diverti muito, eu dei boas risadas, assim como os outros eu sempre assisto com os meus amigos em call Dandadan especificamente, porque costuma ser muito divertido, é um passatempo muito gostoso, e até aqueles momentos que é meio vergonha alheia nos episódios de Dandadan, fica muito engraçado quando a gente assiste com os amigos. Na boa, se você nunca assistiu com seus amigos Dandadan, assista um episódio pra você ver como é bom. E assim, esse episódio de hoje começou da onde a gente parou no último, literalmente com aquela cena de vergonha alheia de todo mundo ali no meio de café, com o nosso querido Okarun passando um nervosismo, assim, que quase transpareceu o sentimento pra gente que tá assistindo. Ou melhor, transpareceu de fato, porque coitado, o moleque tá sofrendo, cara, ele não sabe onde enfiar a cabeça. Se ele fosse um flamingo, ele com certeza faria um buraco só pra enfiar a cabeça no chão. E a Momo, coitada, não sabe o que fazer com a presença ali de todo mundo vendo ela trabalhar naquele lugar que ela mesma não sabe lidar muito bem com a situação de trabalhar num meio de café, até porque a gente tá falando de um tipo de trabalho que exige de você um RP ali na vida real de se portar como uma personagem. Não sei se fez muito sentido, mas eu acho que vocês entenderam. E com todo respeito, com amigas como essa da Momo, quem precisa de inimigo, né? Ela nem acostumada tá ainda com o novo trabalho e as meninas literalmente vão no primeiro dia pra importunar. Essas amizades, viu? É até engraçado ver o jeito que a Momo lida com tudo isso, porque ela simplesmente não consegue parar de xingar todo mundo e ser super agressivo quando ela deveria, na verdade, ser super fofinha. Mas tudo bem. Depois que eles têm esse momento inicial, as amigas da Momo decidem ir embora e elas até tentam levar o Okarun, mas o Okarun fala, não, vou ficar. Vai embora, vocês, ó, sai daqui que o pai vai ficar. E nisso a gente tem um momento muito bonito do Okarun se oferecendo pra ficar até o turno da Momo acabar, pra poder acompanhar ela de volta pra casa, até porque já estaria de noite. Muito fofinho, muito bonitinho da parte do Okarun, porém a Momo nega, deixando claro de que não, ela é forte, ela não precisa da proteção do Okarun, ela volta sozinha, pô. E assim, o Okarun até insiste, mas a Momo deixa claro, não, eu vou sozinha mesmo e é isso. Só que é legal perceber o detalhe de que depois que o Okarun sugere ele fazer esse gesto pela Momo, a posição e a postura da Momo com o Okarun, ela já muda drasticamente. Enquanto ela tava sendo agressiva, meio com raiva por tudo que aconteceu ali, das amigas terem enchido o saco dela no trabalho, ela tava sendo meio agressiva com o próprio Okarun, isso muda completamente depois que ele sugere isso pra ela, e aí ela já fica, não, pô, volta pra casa, não tem problema, tá muito frio, mostrando preocupação com ele. Então é o que eu falo sempre, esse casal aos poucos tá dando passos, baby steps, né, mas são passos na direção de um relacionamento. Em seguida disso, o Okarun acaba indo embora, né, bem cabisbaixo, e a gente vê o resto do dia de trabalho da Momo, que claramente dá pra ver que ela se esforçou e muito pra poder entrar no personagem de maid nesse trabalho. Só que quando acaba o turno dela e ela se prepara pra ir pra casa, aí sim tem um momento de reflexão da personagem de se tocar que, cara, tô indo pra casa sozinha mesmo, né? E eu tenho certeza que o que passou na cabeça dela ali é, cadê o Okarun? Talvez até um arrependimento da personagem de, pô, podia ter falado pra ele me esperar mesmo. Só que é aí que o nosso menino tem o seu momento de brilho, porque é óbvio que ele não ia embora sem ela. Ele ficou pela região só esperando o turno dela acabar pra poder acompanhar ela de volta pra casa juntos. E a gente vê a aproximação do Okarun direto na mãozinha pra tentar voltar de mãos dadas com a Momo. Dessa vez um momento de atacante aí do nosso menino Okarun, ele não desiste. Só que é engraçado porque ao mesmo tempo ele fica super envergonhado do que ele mesmo tenta, é muito fofinho. Mas dessa vez a Momo, ela vai na do Okarun e dá a mão pra ele e os dois voltam pra casa de mãos dadas. Esse é o meu casal. Enquanto isso, lá nessa casa da grande família que a gente tá acompanhando, o Didi tá no seu treinamento pra aprender a controlar o olho demoníaco, basicamente pra não depender de recursos externos, né? Nada de Okarun ou Momo ou coisa assim. E a gente vê que realmente, cara, o Didi, ele é um prodígio pra certas coisas. Não é exagero da parte da Seiko. O cara tá evoluindo, claro, devagar, mas tá evoluindo. E a gente vê isso na prática, quando a Seiko derrama shoyu nele, em temperatura ambiente, pra ver se ele consegue conter a transformação do olho demoníaco. E de fato ele consegue, assim, com muito esforço, porque quase dá ruim, mas ele consegue. Como a Seiko gosta de falar, ele é um gênio. Nisso a gente vê a Momo e o Okarun chegando super tarde, não é à toa que todo mundo comenta e questiona por que eles estão chegando tão tarde. Tinha que acontecer alguma coisa pra dar tudo errado. O Didi com aquela cara de palhaço, de paspalho dele, todo empolgado pra
pra contar a evolução do treinamento dele, enquanto a Aira tá toda enciumada do que eles estavam fazendo esse tempo todo juntos. Até tarde. O meu Okarun? Que não. E aí é óbvio que ia dar uma cagada. Os dois se trombam empolgados ali pra poder questionar os dois. Nisso a bebida da Aira cai no Didi e pronto, ele se transformou em olho demoníaco de novo. Só que dessa vez tem um detalhe porque é diferente. Das outras vezes que a gente viu o olho demoníaco se transformando, nesse caso todo aí com o Didi, ele só se transformava e caía na porrada com alguém e eles resolviam. Rapidamente, né? Dessa vez não, ele já se transformou ativando um dos seus poderes lá daquela casa amaldiçoada. Um pequeno território que a gente vê que funciona como se fosse um tipo de prisão, uma verdadeira jaula mesmo. E nesse momento ele prende quem? A Momo. E ele faz questão de prender ela com as mãos pra fora porque ele sabe dos poderes psíquicos dela. O Okarun já sai se transformando, mesmo não conseguindo invadir ali dentro do território dessa jaula. E assim, o olho demoníaco nem perde muito tempo, porque ele já vai pra cima da Momo pra matar mesmo, indo no soco total. Até inclusive rasgou a roupa dela com uma das mãos. A Momo, mesmo com as mãos presas pra fora, conseguiu usar seus poderes pra impedir esse soco que claramente ia esmagar a cabeça dela. Só que aí, pessoal, a gente chega numa parte do episódio que é o momento que tá sendo muito comentado aí nas redes sociais, a polêmica do momento que eles gostam de criticar Dandadan, que é a forma que a cena foi representada, apesar de que assim, tudo que tá no mangá praticamente foi adaptado de maneira perfeita pro anime. Porém sim, a gente tem algumas diferenças que só tem no anime. Essa cena no anime do momento que o olho demoníaco começa a estrangular a Momo, bem de pertinho mesmo, com ela com a roupa rasgada, mostrando o sutiã, só isso seria o suficiente pra galera polemizar no Twitter. Tô errado? Não tô. Só que o anime decidiu fazer uma coisinha diferente, porque no mangá essa cena a gente vê claramente que os dois estão frente a frente um pro outro, a Momo e o olho demoníaco, espremidos naquela casinha na jaula, com ele enforcando ela. Só que no anime eles decidiram pegar a perna da Momo e levantar contra a parede ali de um jeito muito estranho. Ficou, digamos assim, numa posição bem questionável, pra dizer o mínimo. Uma posição assim meio suspeita, quase como se fosse um teor mais 18, assim, com uma posição que remete a outras coisas, né? Eu não sei, é meio difícil comentar isso de um jeito mais family friendly, mas acho que vocês entenderam, né? No anime é desse jeito, mas no mangá não é. E aí fica a pergunta, por que o anime decidiu fazer isso? Só que a gente já tem outros momentos, às vezes, que o anime dá uma polemizada em alguns takes, ângulos meio suspeitos, principalmente relacionado a Momo, e deixa a gente se perguntando, mas por quê? Pra quê? No mangá não é assim. Eu até quero saber a opinião de vocês sobre essa cena. Vocês viram um problema nessa cena? Vocês acham que a galera tá exagerando nos comentários nas redes sociais? Sinceramente, dando a minha opinião, pessoal, eu não vejo muito problema na cena como um todo, mas de fato não precisava dessa perninha, né? Vamos falar a verdade, não precisava dessa perninha, porque se não tivesse ela, talvez não desse esse bafafá todo. Mas tudo bem, quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. E com relação ao desfecho disso tudo, a Momo conseguiu se livrar porque ela tinha colocado água quente na boca logo que chegou em casa. Então ela só cospe essa água na cara do Didi e faz ele voltar ao normal. E cara, em seguida disso tem um momento muito bonito também do Okarun sendo super protetor com a Momo, tipo colocando o Didi, sabe, chega pra lá, sai daqui, e mostrando total proteção ali a Momo, que ele se importa, que ele tá super preocupado mesmo. Enquanto da outra perspectiva, no caso do Didi, a gente vê que ele ficou completamente em choque, extasiado. O que ele fez ali de enforcar a Momo, rasgar a roupa dela e quase matar ela, é quase como se ele tivesse só ali, naquele momento, mesmo que ele já tenha se transformado outras vezes, só naquele momento ele talvez tenha entendido o real peso dessa situação e de como ela é complicada e intensa. Ele tá tendo que lidar com essa parada de dividir o corpo com o olho demoníaco, enquanto os outros à sua volta acabam pagando o pato, mesmo que eles tenham se oferecido pra ajudar. Complexo, viu? E a avó Seiko, por exemplo, queimou a mão tentando invadir ali o território daquela jaula roxa antes, e mesmo ela tendo se machucado, vendo que a situação não tá boa, ainda assim sendo carinhosa com o Didi, por exemplo. É, não tá fácil essa situação, viu? A gente vê mais à frente no episódio a Aira mostrando um arrependimento, aí até um talvez amadurecimento por parte da personagem. Eu sei que ela é uma personagem polêmica, eu mesmo nos últimos vídeos eu tinha comentado que eu não gosto da Aira, só que a galera já acha que eu sou hater da personagem. Não é bem isso, gente. Eu não gosto quando ela é chata. Quando ela mostra desenvolvimento realmente no personagem, é divertida e é legal, usa os seus poderes, aí eu gosto sim da personagem. Mas eu não gostar dela em alguns momentos, sabe? Eu não sou hater da personagem, não precisa disso. Nem tudo é preto no branco assim. Inclusive já deixa aí nos comentários pra vocês responderem. Vocês gostam da Aira? Deixa nos comentários. Mas assim, dando os créditos aqui, realmente parece que ela tá mostrando um pouco de amadurecimento mesmo, até porque ela não é de se desculpar com a Momo assim. Enquanto lá no outro quarto a gente vê o Okarun e o Didi meio que brigados, mesmo sem falar nada, os dois estão virados cada um pro seu lado, deixando muito claro pra gente que os dois não estão muito de bem um com o outro. Um tempo passado disso, a gente vê o Okarun indo atrás lá do Mano Pinto, o nosso ET esquisito, pra tentar convencer o cara a treinar ele e tornar ele discípulo, pra ele aprender a dar soco. As coisas acabam não dando certo e quando o Okarun volta pra casa, a gente vê de um jeito que fica impossível ficar mais claro de que realmente o Okarun tá incomodado com a situação do Didi, só que aí eu acho que entra numa parada meio interna do próprio Okarun, dele tá meio que se sentindo culpado
por não conseguir proteger a Momo, por não ter o poder suficiente. Depois disso a gente tem outro momento de reflexão, porque vou te falar, esse episódio não tá faltando momentos reflexivos. Só que dessa vez quem tá tendo esse momento é a velha Seiko, que tá claramente sentindo o peso de toda essa situação complexa que eles estão vivendo. Não é fácil você ser o adulto nessa situação, e você vê o seu discípulo falando pra você que você tem que fazer alguma coisa, e que se você não fizer, ele vai fazer, eu acho que deve pesar bastante o clima. E é consciência, né? Depois disso a gente avança mais e vê o Okarun treinando escondido, tentando aprender a dar um belo soco. Só que quem que aparece ali? O melhor personagem desse anime, a velha Turbo do nosso gato. Apareceu ali pra dar um pitaquinho, né? E dar aquela incomodada no Okarun. E ela questiona ele justamente se ele quer ficar mais forte ou se ele quer aprender a dar soco, porque são coisas diferentes. Você ficar mais poderoso, mais forte, e outra você só aprender a dar um soco. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela deixa isso claro pra ele e fala que vai ajudar ele, até porque ele recebeu o poder dela e ela fica muito pistola da vida de ver ele usando tão mal. Os dois saem escondidos no meio da madrugada e vão até a escola deles. Só que quem que tá seguindo os dois? A Aira, né? Novamente se metendo no negócio dos outros, indo até onde ela não foi chamada. Mas tudo bem. Óbvio que a velha Turbo mandou ela ir embora e ela mesmo assim não foi. E como se já não fosse o suficiente, a gente entra num momento muito engraçado do episódio, que é as duas se xingando sem parar, e na dublagem ficou muito engraçado. E o melhor de tudo é que a velha Turbo tá no gato, cara. Ela não pode fazer nada, mas ela continua metendo a mesma banca que ela meteria se ela tivesse com os seus poderes, mesmo estando ali no corpinho daquele gato. A gente em seguida até vê o gato, sabe, todo machucado no rosto dos socos da Aira. Pois é, quando você é marrento, você não deixa de ser só porque se transformou num gato. Eu entendo a velha Turbo, não que eu seja marrento, porque não é o caso. Depois disso, eles chegam na sala de música e ali meio que começa o treinamento, digamos assim, do Okarun, com a velha Turbo explicando do que se trata o ritmo de combate deles. E com a explicação dela, a gente vê que o Okarun, na verdade, é um bosta. Coitado do Okarun, cara. Basicamente, por compasso, o Okarun consegue realizar 2 movimentos, enquanto em comparação, o olho demoníaco, no mesmo um compasso, consegue realizar 4 movimentos. E se for somar os ataques que ele consegue fazer nesse um compasso, já dá 10 movimentos. Ou seja, o Okarun realmente, nesse momento, ainda é um lixo. Coitadinho do meu Okarun. A própria Aira também consegue fazer 4 movimentos, só de comparação. E quando você pensa que não pode ficar mais esquisita a situação toda ali naquela sala de música, do nada spawna ali na sala vários fantasmas inspirados em músicos ultra famosos aí da história, como Beethoven, Mozart e vários outros. Pô, rapaziada, essa veio do nada. E o visual deles é como se eles fossem uns Funko Pops gigantescos, só que na vida real. Eles super cabeçudos, cara, é muito engraçado, mano. É um visual que eu acho que funciona muito bem com o estilo de Dandadan. E assim, o episódio acaba depois disso, do nada. Pô, rapaziada, Dandadan tá ficando cada vez mais bizarro. É impressionante como eles sempre tiram uma cartada da manga pra deixar a parada mais esquisita. Claro, um esquisito divertido, engraçado e que consegue entreter a gente aí sempre às quintas-feiras. E eu já nem vou perder muito tempo não, minha nota pro episódio, nota 8, tá? Nota 8, por que 8? Porque foi divertido, teve muita piada engraçada, eu adoro esses momentos da velha Turbo com a Aira, ou qualquer momento da velha Turbo naquele gato xingando alguém, sempre funciona muito bem. Mas mais importante do que isso, o amadurecimento de vários personagens, a evolução deles, do próprio Okarun junto com a Momo, a reflexão interna que o Didi tá passando, além da própria velha Seiko. Todo mundo tá tendo as suas batalhas internas nesses episódios de Dandadan. A gente vê que alguns evoluem mais rápido, outros menos, então é muito legal acompanhar cada um desses personagens nas suas jornadas pessoais. Eu acho que no final das contas, mesmo Dandadan se tratando de um anime que tem muita comédia e ele se sustenta muito nessa comédia, existem muito mais camadas na história pra gente aproveitar e ver as loucuras que acabam se desenrolando por conta disso. Então já deixa nos comentários a sua opinião do que você achou do episódio e a sua nota de 0 a 10. Comenta qual foi o seu momento favorito desse EP. Tô bem ansioso pro episódio número 8 e digo mais, eu acho que ele tem potencial pra, quem sabe, ser o melhor episódio da temporada até o momento. Vamos ver o que vai acontecer. Eu li um pouquinho do mangá do próximo trecho e eu tô bem ansioso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha análise, deixe nos comentários o feedback de vocês. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!